Shalom, shalom, os irmãos, que Deus lhes abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus, o Messias, e que o Eterno possa continuar a derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas. Bom, como eu tinha dito, eu estou retomando nossos estudos semanais. Toda quinta-feira e todo domingo eu estarei postando novos vídeos e eu estarei fazendo da seguinte forma: toda quinta-feira eu estarei postando um estudo sobre os 613 mandamentos. A partir do vídeo de hoje, desse vídeo, eu estarei dando início a uma série, estarei fazendo uma série com relação aos 613 mandamentos. Para você que já ouviu falar ou que começou a estudar sobre e depois parou, ou que nunca ouviu falar sobre os 613 mitzvot, da Torá, os 613 mandamentos da Escritura, vai ser a oportunidade que você terá de aprender a fundo sobre esses mandamentos. Então, toda quinta-feira eu estarei dando continuidade a esta série. Os estudos serão sobre os 613 mandamentos. E aos domingos eu estarei postando, relembrando alguns assuntos que eu já gravei, que nós já analisamos. Mas eu estarei fazendo novos vídeos e trazendo alguma coisa, algo a mais sobre esses assuntos, como por exemplo lei e graça, fé, batismo no Espírito Santo, erros de traduções e acréscimos na escritura, enfim. Então os domingos ficarão reservados para esse tipo de estudo e toda quinta-feira teremos aí a nossa série sobre os 613 mandamentos. Beseder, tudo bem? Ok, então hoje eu estarei falando um pouquinho sobre os 613 mandamentos. Alguns acham que só existem 10 mandamentos em toda a Escritura, outros dizem que só existe apenas um, que é o mandamento que Yeshua nos apresenta, que Cristo nos apresenta. Enfim, há muitos ensinos com relação a isso, muitas teorias. E o meu objetivo com esta série sobre esse assunto é, é mostrar a realidade, o objetivo, o sentido desses mandamentos para nossas vidas. Como eles são aplicados em nossas vidas. O que eles trazem para nós quando nós obedecemos ou quando deixamos de obedecer. Fazer com que você conheça estas leis, porque mandamentos nada mais são do que leis. Às vezes o povo, em um contexto geral, enxerga as leis bíblicas, ok? As leis com relação ao que Moisés, ao que Moshe recebeu no monte, as leis com relação à Torá, que é o Pentateuco, ok? Quando eu digo Torá, Torá é o nome correto para aquilo que conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aquilo é a Torá. Todos nós temos a Torá em mãos, ok? Então é fazer com que você enxergue a realidade disso tudo. Entenda que estas leis bíblicas, esses mandamentos, são extremamente importantes na nossa forma de viver. E fazer com que você compreenda também que a maioria das leis bíblicas, a maioria dos mandamentos, nós cumprimos o tempo todo, diariamente, nos nossos afazeres, quando trabalhamos, quando nos relacionamos em família, quando cuidamos de uma terra para plantio, quando cuidamos de animais, enfim, a maioria deles nós exercemos o tempo todo e nem ao menos percebemos. Então eu espero que esta série ela contribua para o seu crescimento espiritual e que você aprenda a viver de forma correta. Ok? Nós temos que aprender a contar os nossos dias com sabedoria. Nós temos que aprender a viver os nossos dias que o Eterno nos deu aqui nesta terra com sabedoria. E como está escrito, o povo morre por falta de conhecimento. O povo enfraquece. O povo, a igreja em contexto geral, está debilitada
está fraca por falta de conhecimento. Se submetem a tantas coisas, tradições religiosas, mandamentos humanos, mandamentos de demônios, leis de demônios, né? Se submetem a diversos tipos aí de idolatria. Com isso, fica doente. A igreja fica doente com esse tipo de coisa. E esta série também servirá para isso, para alertá-los com relação a esse tipo de situação. Ok? Então, só falando um pouquinho sobre aqui os 613 mandamentos, esse é o total de leis em toda a Escritura. Em toda a Escritura existem 613 leis. Moshe, que é Moisés, ele recebe no monte 10. Por que 10 mandamentos? No hebraico, nós temos um estudo que é chamado de gemátria, ou gematria, como alguns aí pronunciam, que é o trabalho que fazemos com números. Okay? Cada letra no alfabeto hebraico possui um número específico, um código numérico. Né? Quando você forma uma palavra, um texto, um nome, né, você tem um código numérico ali. Esse código numérico traz uma série de lições diferentes no texto, ou na palavra, ou no nome, ou seja lá onde for. Tá? Na palavra Torá, nós temos aí o número 600, a soma, né? A soma das letras da palavra Torá. Deixa eu só encontrar aqui onde eu anotei. Aqui. A palavra Torá ela é formada por 4 letras. 4 letras. Tá? Se você pega todos os números dessas letras e você soma todos eles, você tem aí o número 611. 611. Tá? Yeshua ele nos apresenta mais 2 mandamentos. Quando você soma esses 611 com os 2 mandamentos que Yeshua nos apresenta, você tem 613. Tá? Se você soma todos os números dentro de 613, você tem 10. Você obtém o número 10, que são os 10 mandamentos que Moshe recebeu no monte. Tá? Ele recebe um resumo de todos esses mandamentos, de todas as 613 leis. É o que Moisés recebe, um resumo. Tá? Ele recebe um início, uma base inicial. A partir dali ele iria se estender para todas as outras leis, ele e o povo. Yeshua ele nos apresenta mais um resumo, ele nos traz mais um resumo. Ele diz o seguinte, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Um único mandamento. Tá? O resumo de toda a escritura, de toda a lei, de todos os mandamentos que há na Bíblia se resume em amar a Deus e em amar ao próximo. Não significa que esse é o único mandamento existente, como alguns dizem. Não. Nos dias atuais só temos que amar. Esse é o único mandamento que temos que obedecer. Errado. É uma mentira isso. Tá? O que Yeshua faz é nos apresentar uma base inicial. Como Moisés recebeu os 10 mandamentos no monte, Yeshua ele nos dá um mandamento para podermos, a partir desse mandamento, alcançarmos todos os 613. Porque se você ama a Deus, você cumprirá todos os mandamentos com relação a Deus. Se você ama o próximo, você cumprirá todos os mandamentos com relação ao próximo. Tá? Então é por isso que Moisés recebe 10, ok? Por causa de toda essa questão que há no hebraico, na gemátria, na soma dos números. E depois Yeshua ele nos apresenta 1, porque de 613 você soma tudo, você tem 10. De 10 você soma tudo, você tem o número 1, que é o mandamento que Yeshua nos traz. Ok? Bom, outra coisa.
nem todos os mandamentos dos 613 podem ser aplicados a nós gentios. Existe uma separação que eu vou trazer isto para vocês nesta série que estarei fazendo, tá? E que já dando início hoje aí nisso, tá? Existe 3 tipos de divisões com relação a esses mandamentos. De 613 mandamentos, de 613, 432, preste atenção, de 613 mandamentos, leis, 432 nós, gentios, podemos cumprir. Tá? São aplicados a nós. Podem ser aplicados a nós. 181 de 613 são aplicados especificamente ao povo de Israel, à nação de Israel. Envolve às vezes tradições, envolve às vezes costumes, e a maioria desses são específicos aos sacerdotes, são específicos aos levitas, tá? E por aí vai. Aqui nós temos as 2 primeiras divisões. E a terceira divisão que eu falei é que alguns mandamentos específicos, direcionados exclusivamente para a nação de Israel, nós podemos cumprir se quisermos. São os mandamentos que chamamos de opcionais. Se você quiser cumprir, você pode e você será abençoado. Se você não quiser cumprir, você tem essa liberdade, você tem essa opção. Você não será amaldiçoado por isso, você não será condenado por isso, porém, você não será abençoado. Você não vai receber aquela bênção específica que aquele determinado mandamento traz. Apenas isso. Você fica isento daquela bênção, se você não cumpre. Mas se você quiser, você pode, tá? Então, tem os mandamentos que são aplicados a nós gentios, tem os mandamentos que são exclusivos para a nação de Israel, e tem aqueles que, mesmo sendo próprios da nação de Israel, são opcionais a nós gentios. Podemos cumprir se quisermos. Temos que entender essa divisão, tá? Para não acontecer de como muitos fazem aí, saem falando aí um monte de besteira com relação à lei, com relação aos mandamentos da Bíblia. Muito bem. Princípio básico que eu trouxe aqui. Tá? Mas um segundo ponto importante é que esses mandamentos específicos para a nação de Israel, que envolve sacerdócio, né, que são exclusivos dos sacerdotes, que envolve sacrifícios de animais, que são exclusivos para os levitas, tá? Levita, um parênteses aqui no nosso estudo, levita não é músico, nunca foi, nunca será. Tá? Se você já ouviu isso, ele é um levita da casa do Senhor, se referindo ao músico, tira isso da sua mente. Os levitas cuidavam dos utensílios do Mishkan, né, do tabernáculo, e posteriormente do Beit HaMikdash, né, do templo, tá bom? Essa era a função dos levitas, não tem nenhuma relação com músico, tá? Isso aí é mania de religião. Então vamos lá. Mesmo com relação a mesmo esses mandamentos sendo específicos para essa classe, sacerdotes, levitas e envolvendo aí sacrifícios de animais, todos eles podem também podem ser aplicados a nós. Nós também cumprimos todos eles. Tá? Mas o mandamento fala sobre sacerdócio. Você cumpre ele. Ele também é aplicado a você. Ele fala dos levitas. Ele também é aplicado a você. Ele envolve sacrifício de animais. Ele também é aplicado atualmente. Nenhum deles foram abolidos, mudados, revogados, não. São totalmente válidos. Só que isso já é... Eu trarei um pouco sobre isso também, né, nessa série.
isso se aplica num contexto espiritual, não de forma ali literal. Tá? No serviço que os sacerdotes faziam na época do tabernáculo e depois no templo, os levitas, tá? Todos esses mandamentos se aplicam a nós, mas de uma forma espiritual. Tá? Então nós temos dois pontos de vista. Vou repetir aqui para que possamos entender isso bem. No primeiro ponto, 613 mandamentos, 432 podem ser aplicados a nós gentios, 181 específicos para a nação de Israel. Dentro desses 181 existem aqueles que são opcionais a nós. Ok? Ok. E o segundo ponto é que mesmo 181 mandamentos sendo exclusivos da nação de Israel, envolvendo sacerdócio, envolvendo o trabalho levítico, o sacrifício de animais, eles também podem ser aplicados a nós, só que em um contexto espiritual. Tá? Então, numa outra forma de ver essa questão, né, dos 613 mandamentos, todos eles são perfeitamente aplicáveis à nossa vida. Nós só temos que saber dividir. Tá? Eu estou trazendo um resumo aqui do assunto, mas durante os demais estudos aí que teremos, nós vamos, eu vou debulhar isso, tá? Eu vou expandir esse assunto, tá? Para que ninguém possa ficar com dúvida, para que não tenha dúvida, para que você que acompanha possa entender de forma correta o assunto, ok? E se ficar alguma dúvida aí também, alguma pergunta, é só mandar no comentário, nos comentários aí, como eu sempre falo, ou envia direto para o meu WhatsApp. Meu WhatsApp fica aí na minha página aí no Facebook, tá? Que eu respondo. Não tem problema nenhum, tá? Então aqui é só uma pequena introdução do assunto. Nós temos que entender que o que temos em mãos, é tradução, né? Aqui, a Bíblia que temos em mãos é tradução. Não digo nem a minha, porque a minha Bíblia ela tem escritos em hebraico, e eu tenho também mais PDFs em hebraico e em grego também, mas o grego eu só uso mais para consulta, né? Mas o que o povo em geral tem em mãos é tradução. E as traduções elas não são perfeitas. Além de erros e acréscimos que há em toda a escritura, em toda a Bíblia, o nosso português, o nosso idioma, ele é incapaz de deter, de conter, de manter todo o conhecimento que há nos escritos hebraicos. É incapaz disso. Se você pega uma letra hebraica, você tem ali várias informações contidas nela. Várias. Tá? Informações profundas e valiosas. Por quê? Porque além do significado ali da própria letra, né, o que ela representa, no paleo-hebraico você tem algumas representações para aquela letra, alguns símbolos ligados àquela letra, que é um hebraico muito antigo, né, o paleo-hebraico, e você tem um número específico que pertence àquela letra, que também dá um outro significado a ela. Então você tem um símbolo ligado a ela, né? Você tem um número ligado a ela, e você tem, além do símbolo antigo no paleo-hebraico, que é ligado à letra, você tem o símbolo ali, a forma da própria letra hebraica, que também traz um sentido, dá um sentido profundo a ela, em uma única letra. Não estou falando de palavra, de texto, de nome, estou falando de letra. Se você pega uma letra no nosso idioma, você não tem isso. Não existe isso no nosso idioma. Não existe isso em basicamente idioma algum. O hebraico aí é um dos idiomas mais ricos em significado. Quando você traduz algo do hebraico para o português,
você perde 80% da informação contida ali, na palavra, no nome ou no texto. 80%, eu digo com total certeza, da informação você perde. O que vem para o povo, para nós aqui, na tradução, é o básico do básico. É claro, é o suficiente, vamos colocar assim, é o limite ali que vem, é o suficiente para você entender um pouco sobre o eterno, sobre o reino, sobre o Messias, para você poder crer, né, entender a ação do Espírito Santo, aprender um pouco sobre a verdade e viver aí uma vida digna, íntegra. Entender um pouco sobre salvação e ponto. É só isso. Não existe mais nada. Não na tradução. Porque é impossível que você transmita, né, que você pegue toda a informação que há nos escritos hebraicos e coloque essas informações no nosso idioma. Não dá para fazer isso. Tá? Então é uma coisa muito extensa. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão dos 613 mandamentos, você não compreende ela muito bem nas traduções. É difícil. É difícil porque fica muita lacuna nas traduções. Assim como em muitos outros assuntos aí que eu estarei trazendo, fica muita coisa desconexa, sabe? Em discordância. Porque a tradução, ela infelizmente, você não consegue harmonizar ela 100%. Você não consegue. É impossível. Então, um dos pontos para se entender essa questão dos mandamentos, das 613 leis, né, mitzvot, né, mandamentos aí em hebraico, é entender esse assunto. Que não podemos ficar, você não pode, eu sempre digo isso, você não pode ficar apegado ao que você tem em mãos, à tradução que você tem em mãos, ficar presa a ela. Porque isso não vai te dar um bom crescimento, digamos assim. Dá crescimento? Dá, mas até um certo limite, até um certo ponto. Quando você chega nesse limite, você trava. Você não consegue ir além. Não se você não recorrer, tá? Você não consegue ir além se você não recorrer às cópias dos escritos originais em hebraico, tá? Ou até mesmo em alguns casos em grego. Eu digo assim porque a escritura, diferente do que muitos dizem aí, ela foi escrita em um único idioma, em hebraico. Primeiro em hebraico, toda ela. Tá? Depois em algumas coisas em aramaico, depois foi transmitido aí para o grego. Na questão do aramaico, o aramaico e o hebraico, se você colocar os dois lado a lado, é parecido, quase que a mesma coisa. Se você lê um, você lê o outro. Você aprende sobre um, você aprende sobre o outro. Tá? Mas enfim, hoje eu não estarei trazendo nenhum mandamento, tá? Não estarei trazendo nenhuma lei aqui, falando sobre nenhuma lei. Só quis trazer essa introdução sobre o assunto, né, e como eu estarei fazendo isso semanalmente. Peço que você não perca os estudos, estará bastante interessante. E semana que vem, sempre na quinta-feira, tá? Semana que vem eu vou começar analisando aí estas leis, tá? Os 613 mandamentos se dividem em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Então eu começarei analisando os positivos, os mandamentos positivos, ou seja, aqueles que eu tenho que fazer, tenho que cumprir, nem digo cumprir, né? Temos que cumprir todos, mas aquilo que eu tenho que fazer. A escritura se resume em faça e não faça. Os positivos eu faço, os negativos eu não devo fazer, não devo ter aquela prática. Tá? Assim que se divide. Então eu começarei pelos positivos, depois irei para os negativos. Tá? Não estarei trazendo todas as 613 leis, falando sobre todas elas. Mas eu falarei aí sobre boa parte dos 613, tá? Que já vai ser aí mais do que o suficiente para que você possa entender de forma correta todo esse assunto aí, ok? Shalom
Laila Tove, boa noite e que o Eterno continue a nos abençoar.